Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marco Túlio e estarei com vocês dando continuidade ao estudo do CISG 3524. Na verdade, essa aula é a última aula relativa a esse CI, onde nós iremos abordar o conceito da limitação de corrente, que é uma das funcionalidades que ele já tem internamente. E dentro desse conceito, então, da limitação de corrente, nós faremos uma pequena aplicação na implementação aqui de um conversor DC do tipo flyback que faz uso desta propriedade. Muito bem, nós estamos então aqui com o catálogo da Texas Instruments, onde ele tem um circuito de referência aqui de um conversor flyback. Esse conversor flyback ele tem aqui uma tensão de entrada ou tensão de fonte aqui de 5 volts e a ideia é que você consiga mais e menos 15 volts lá na saída. Só uma observação, eu não cheguei a implementar esse conversor aqui, né, mas se a gente der uma observada aqui no catálogo da Texas, né, ele tem aqui as condições de operação e nós temos aqui que a tensão mínima de operação é 8 volts. Então fica aí a dúvida, né, se esse circuito realmente vai funcionar aqui com 5 volts de tensão de alimentação aqui no pino 15. Mas muito bem, é só uma ideia aqui do circuito de aplicação. Então a ideia é que a partir desses 5 volts a gente faça uma elevação de tensão. Veja que aqui eu tenho 20 volts no primário, 50 volts aqui no secundário, então eu tenho uma relação aqui de 5 para 2, ou seja, 2,5 vezes maior aqui na saída de tensão. Nós temos essa relação de transformação que é de um transformador elevador, né? Então a ideia é estar elevando esses 5 volts lá na saída para 15 volts, menos 15 volts com 20 miliamperes. Para isso acontecer, eu tenho que magnetizar esse primário aqui do transformador. Então o primário aqui do transformador vai ser magnetizado quando a gente aplicar aqui um pulso de corrente nesse transistor NPN, né? Quando vier aqui um pulso de corrente, a gente vai fechar essa chave e a corrente circula aqui no primário do transformador, magnetizando então o primário aqui do transformador. Então a ideia de um conversor flyback é que você primeiro magnetize o primário, circula a corrente no primário, nesse momento você não conduz nada no secundário. Quando o pulso aqui bloquear a chave, quando essa chave abrir, aí sim toda a energia que está magnetizada aqui no transformador, ela é aproveitada lá no secundário do transformador e aí sim você carrega energias aí todo o circuito, ok? Então essa é a diferença do flyback para um transformador aí comum. Muito bem, uma vez que você fechar essa chave e aplicar aqui, ocorrer a circulação de corrente pelo primário, você pode, devido às especificações de projeto, né, você pode criar uma limitação na corrente que vai ter aqui no primário. Bom, existem duas formas de fazer essa limitação de corrente. A limitação pode ser feita através aqui do pino 9, que é o pino de compensação, ou através aqui dos pinos 4 e 5, que são os pinos próprios aqui, é uma função própria já para fazer a limitação de corrente. Então veja que nesse exemplo aqui, a limitação de corrente ela não está sendo feita pelos pinos 4 e 5, e sim pelo pino 9. Tá? Se você aterrar esse pino 9 aqui, você corta os pulsos aqui de saída. Então, através desse pino 9 é feito o corte da tensão de saída. Cortando a tensão de saída, eu corto a corrente aqui do transformador. Muito bem, se a gente olhar então o diagrama interno aqui de blocos, né, se eu aterrar o pino 9, eu vou estar drenando toda a corrente aqui do amplificador de erro para o terra. Então a corrente que está aqui, ela vem para o terra formando um ponto zero aqui. Se ocorrer esse ponto de zero nesse amplificador de erro, o que vai acontecer é que qualquer coisa aqui menos zero, qualquer coisa está na entrada positiva, o zero está em entrada negativa, qualquer coisa menos zero vai dar no nível lógico 1, nível lógico 1, nessas portas não ou aqui, porta NOR, né? Se aqui vier 1 aqui, eu tenho 0 aqui bloqueando as duas
saídas. Então essa é a ideia de estar aqui aterrando o pino 9, que é o pino de compensação, para bloquear ali a saída dos amplificadores ou a saída dos PWMs. Bem, qual seria a outra forma então de fazer essa limitação? Seria através dos pinos 4 e 5 aqui, que é uma função própria para a limitação de corrente aí ou para o bloqueio dos PWMs aqui na saída, né, através da limitação de corrente. A ideia é bem simples também. Como nós vimos aqui, o pino de compensação ele foi utilizado para fazer essa limitação, e para isso bastava a gente forçar aqui um zero, né, que eu conseguia desviar uma corrente para cá, aterrando, né, esse ponto aqui, que iria bloquear a saída lá dos PWMs. A mesma coisa vai acontecer aqui com os pinos de limitação. Se eu conseguir forçar um potencial zero, na verdade eu vou drenar essa corrente para cá, vou drenar uma corrente para cá, forçando o potencial zero ali, eu consigo bloquear aqui a saída dos PWMs. Para a gente entender isso aí, nós vamos olhar aqui o circuito interno, que explica mais ou menos essa funcionalidade. Então esse aqui, essa corrente de limitação negativa aqui, esse pino é o pino 5, esse aqui seria o pino 4, e o fabricante fala que quando a tensão no pino 5, ou na verdade a tensão no pino 4 menos a tensão no pino 5 for lá aproximadamente igual a 0,2 volts, você consegue bloquear a saída, né? O circuito irá bloquear a saída. Então eu tenho um threshold ou um limiar de tensão de aproximadamente 0,2 volts para que ocorra o bloqueio da tensão de saída. Então a ideia é que esse pino aqui esteja aterrado, eu tenho que ter 0 volts aqui, e quando a tensão nesse pino 4 aqui for superior então a 0,2, vai ocorrer o bloqueio da tensão de saída. Então a diferença entre os dois é 0,2, né? Então veja só, se a tensão aqui nesse pino vem aumentando 0, 0,1, o que vai acontecer? A tensão aqui no coletor, ela também vem aumentando. Então vai chegar um momento que você vai ter aqui os 0,2 volts no pino aqui no emissor, e aí você vai forçar com que o potencial aqui no coletor suba também, fique 0,2 volts maior, fazendo com que você tenha uma tensão maior para acionar esse outro transistor, né? Então inicialmente aqui você tem uma corrente forçada para cá, uma fonte de corrente forçando uma corrente para cá, que força a condução para cá, forçando o potencial zero aqui, que bloqueia esse cara. À medida que essa tensão aqui sobe, essa aqui tensão aqui sobe, certo? Forçando então uma corrente nesse sentido, que vai chegar um momento que essa tensão aqui, à medida que essa corrente vem aumentando, essa tensão VCE aqui vai diminuindo, e vai ter um momento que você aterra o circuito aqui, certo? Forçando então o bloqueio. O que é importante é que essa tensão no pino 4 e essa tensão aqui no pino 5, elas não ultrapassem 1 volt, né? Eu não posso ter 1 volt positivo ou 1 volt negativo nos pinos aqui, né? Ou uma tensão maior que 1 volt positivo e maior que 1 volt negativo aqui nesses pinos, porque eu posso danificar internamente, tá? Então se você olhar lá o datasheet, você vai ver que tem essas informações. Muito bem, o circuito que eu vou estar montando, então esse circuito ele é baseado no datasheet lá do fabricante, só que com algumas alterações aí que eu fiz para implementar então um conversor flyback. Então vamos dar uma olhada rapidinho. Então veja só, o conversor flyback é essa arquitetura. Eu estou pegando aqui uma malha de realimentação, aqui está o meu feedback, ou seja, estou realimentando. Estou fazendo um divisor de tensão com dois resistores de 10K, por quê? Porque aqui eu vou ter uma tensão na saída de 5 volts. Esses 5 volts vão se dividir, quando eu tiver 5 volts, vou ter 2,5 volts, mostrando que a saída está ok. A minha tensão de referência, eu pego lá no pino 16, tensão de 5 volts gerada aqui no pino 16, também dois resistores de 5K aqui, ou 10K, divido por 2, tendo aqui os 2,5 volts de comparação. Então,
Quando aqui tiver 2,5, significa que a saída está em 5, né? Os dois, a subtração dos dois vai me dar 0, cancelando a saída. Se aqui tiver abaixo, se tiver menor do que 2,5, então a diferença, o erro, vai compensar o PWM lá na saída. Aqui eu tenho o RTCT, eu coloquei um resistor em série com potenciômetro aqui, para que os dois aqui pudessem ser ajustados aqui para 100 kHz. Na verdade não é 100 kHz, eu tenho que lembrar o seguinte, eu estou trabalhando com uma única saída aqui, ó, que a gente já vai ver aqui no pino 14, tá? Então quando eu estou trabalhando com as saídas independentes aqui, eu tenho que lembrar que a frequência aqui na saída, ela é metade da frequência da rede, do oscilador. Então aqui está ajustado para 200 kHz, para que a minha saída aqui esteja em 100 kHz. Se eu ligar os dois em paralelo, aí sim eu vou estar trabalhando, né, como saída única na mesma frequência, que não é o caso aqui. O duty cycle máximo aqui previsto é algo em torno de 45%, tá? Mas na prática está dando algo lá em torno de 41%. Então esse é mais ou menos o duty cycle máximo que eu vou ter aqui na saída. Considerando então que eu estou ligando o meu resistor aqui no emissor para terra, certo? E o coletor direto em VCC. Com isso, quando internamente, quando o meu PWM mandar sinal 1 aqui, a minha saída também vai para 1, tá? Então eu não estou trabalhando com o PWM invertido aqui, tá? Ok? Isso é importante para mim. Então isso significa que tenho 41 máximo aqui de PWM na saída de ciclo de trabalho. Aí eu estou usando aqui um drivezinho de corrente, tá? Quando a tensão for 0 na entrada, sai 0 na saída, ele simplesmente transfere e ele que fornece corrente aqui para o chip, um reforçador de corrente. Quando for 1 na entrada, ele manda 1 na saída. Esse aqui é o IR2117. Se você quiser o efeito contrário, você usa o IR2118. Aí eu tenho minha chave aqui, que é o chip 120. Esse aqui é um par Darlington NPN, tá? E em série com ele eu tenho o meu sensor aqui, o meu resistor, que é o meu sensor. Então veja que passando corrente por esse transistor, essa corrente vai direto para esse sensor, e a gente já vai ver que ele vai mandar informação lá para o nosso circuito fazer o bloqueio ou não do PWM na saída. Então vamos dar uma olhadinha agora no flyback propriamente dito, no funcionamento desse circuito. Se a gente observar então o circuito flyback, ele é constituído por esse transformador. Esse transformadorzinho aqui, veja que ele tem as polaridades invertidas, isso não é ao acaso, tá? Por quê? Então olha só, quando essa chave aqui fechar, vai circular uma corrente daqui para o terra. Esse circuito aqui vai magnetizar, e esse campo magnético não é transferido para o secundário enquanto essa corrente estiver circulando no circuito, tá? Então essa é a ideia básica do flyback, você só transfere energia no momento em que essa chave aqui abrir, tá? Isso vai acontecer pelo seguinte motivo, ó. Quando eu magnetizar, quando essa chave fechar, eu vou estar aplicando mais, menos nesse primário, e como a polaridade é invertida, vai estar menos, mais. Então esse diodo está aberto, esse aqui é um diodo rápido, tá? Um Schottky. Ele bloqueia, vai bloquear, e não vai corrente lá para o secundário. Nesse momento o capacitor está descarregando e fornecendo energia para a carga. Mas aí o transformador vai se magnetizar. No momento que essa chave abrir, o que vai acontecer? No momento que essa chave abrir, a gente vai, deixa eu só apagar aqui, ter a seguinte situação: o transformador que estava mais ou menos, ele inverte a polaridade, o indutor vai reagir, vai inverter a polaridade, e aqui na saída também inverte a polaridade. Então toda a energia armazenada aqui é transferida para o secundário,
e aí o circuito carrega o capacitor e também ao mesmo tempo alimenta a carga. Então basicamente essa é a ideia, né? Primeiro você armazena energia no primário e depois você reseta o primário devolvendo essa energia lá para o secundário. Então essa é a ideia básica aí do nosso flyback, tá? Então, dando continuidade, a gente vai analisar um pouquinho aqui dos gráficos, né? Só para entender melhor, ó. Observando aqui o gráfico, veja só, quando a gente aplica essa tensão no primário, estou aplicando uma tensão positiva aqui na bobina, mais menos. Então nesse momento surge uma corrente mais ou menos desse tipo aqui, ó. Eu vou ter uma corrente que vai crescer segundo a taxa de crescimento, né? DI dt, que é igual a V sobre ela. Então depende da tensão aplicada e depende da indutância aqui do primário. Então vou ter essa corrente em crescimento, ela vai atingir um pico. Então veja aqui eu tenho um duty cycle, né? Esse nosso duty cycle aqui é o dt, é o período que o circuito está ligado, então a corrente está crescendo, vai chegar um momento que o circuito vai cortar, né, a tensão no primário do transformador. Nesse momento que ele corta, a tensão vai ficar negativa, o transformador reage, então fica menos em cima, mais embaixo, mais aqui, menos aqui no secundário, e o circuito vai se descarregar. Então, no momento em que você estava circulando corrente pela chave ali, pelo transistor e pelo indutor, o campo magnético estava subindo. No momento que você corta a tensão na bobina do primário, o campo magnético cai, né, fornecendo energia lá para o secundário. A corrente no primário cai a zero e a corrente no secundário que era zero, estava bloqueada, ela vem para um valor máximo, porque o campo magnético lá é máximo, e vem descarregando lá, carregando o capacitor, né? A energia, a corrente vem caindo, carregando o capacitor e alimentando a carga ao mesmo tempo. Essa é a ideia básica aí de funcionamento aí dos circuito flyback, ok? Então voltando ao nosso circuito, nós vimos então que quando esse transformador aqui, o primário é magnetizado, vai ter uma corrente circulando pela chave e essa mesma corrente vai passar pelo sensor. Qual é a forma de corrente que a gente viu, né? Essa forma de corrente aqui é uma rampa. Então essa corrente que é uma rampa, ela vai gerar aqui uma tensão aqui no sensor, que também tem esse mesmo formato da corrente. Quando essa tensão aqui ultrapassar aqui, maior que, né, em algum ponto aqui ela for maior que 0,2 volts, o nosso circuito limitador aí de corrente vai atuar, ok? É isso que a gente viu. Então, se a gente observar aqui no datasheet do fabricante, tem o dado que ele coloca aqui, a tensão do sensor aqui, ela é algo em torno de 0,2, né? Vai variar entre 175 a 225 milivolts, né? Tipicamente 200 milivolts. Ok, então como é que a gente calcula esse resistor ali do sensor? A gente tem o limite de tensão que é de 200 milivolts. Você vai colocar a corrente, por exemplo, aqui você quer limitar a corrente no primário lá do transformador em 2,8 volts. Então o resistor que você deve colocar é o 0,2 divididos pelo 2,8, 71, por exemplo, 71 miliohms, tá? Então veja que é uma grandeza extremamente pequena e fica difícil aí você trabalhar com esses valores em protoboard, né? Se for fazer essa montagem, porque o próprio protoboard, a trilha ali, dependendo dos fios que você usa para fazer as conexões, acabam tendo essa resistência aí e já interferem no resultado do seu circuito. Para fazer agora um teste desse circuito limitador, eu vou montar o seguinte circuitinho aqui, ó. Vou colocar um gerador de funções. Esse gerador de funções vai gerar um sinal que é uma rampa. Essa rampa vai ser aplicada aqui no pino de corrente de limite, aqui o pino 4, tá? Então a ideia básica é a seguinte: quando a tensão da rampa aqui gerada ultrapassar os 0,2 volts, a saída do PWM, a ideia é que ela seja cortada, mais ou menos como que a gente está vendo aqui nesse gráfico, ok? E aí a gente vai variando a frequência e ver se isso acontece até
em que ponto, que faixa de frequência. Mas a ideia básica é essa, tá? Então o limiar nosso de tensão é 0,2, quando o gerador ultrapassar 0,2, a tensão de saída deve ser cortada. Vamos lá então. Muito bem, esse é o circuito que a gente vai utilizar para teste aqui da limitação de corrente. Nós iremos ajustar aqui o gerador de funções para um sinal aqui de 100 Hz com uma amplitude de 500 mV, e aqui o sinal é do tipo triangular, como a gente pode ver aqui, ok? Agora a gente vai olhar o osciloscópio para ver o sinal gerado aqui pelo osciloscópio. Então tá lá, o canal em amarelo, esse canal aqui é o canal que está vindo do PWM já em funcionamento. Nesse caso aqui está 46 kHz, o meu sinal lá de clock é o dobro dessa frequência. E aqui embaixo é o sinal que está vindo do gerador de funções em 100 Hz, tá? Então a gente vai ajustar aqui o osciloscópio para ver o sinal triangular que está em baixa frequência. Vamos mudar aqui o trigger para o canal 2, ok? E aí a gente está vendo então os dois sinais, né? O sinal proveniente do gerador de funções, esse sinal aqui, que ele tem 500 mV de pico, e esse sinal proveniente lá do PWM. Então a gente vai colocar os dois canais juntos aqui. Eu vou colocar um cursorzinho para a gente ver mais ou menos onde nós temos os 200 mV. Então vamos colocar o cursor 2 em 200 mV, só para demarcar o ponto mais ou menos onde deveria existir o nosso PWM aqui. Então tá lá mais ou menos 200 mV, tá aqui quase 200 mV, e vamos colocar o cursor um pouco para baixo, só para não atrapalhar. Então tá lá. Então perceba o seguinte, no momento em que o sinal da rampa, que é o sinal proveniente do sensor que a gente está emulando aqui, estiver abaixo desse traço aqui, 200 mV, existe sinal de PWM. No momento que o sensor passar por 200 mV, não existe mais o sinal do PWM, né? Se a gente quiser observar o PWM, está em altíssima frequência. Vamos congelar a tela e abrir. Está aqui o sinal dos trens de pulso aqui do PWM, ok? Muito bem, voltando então ao nosso circuito, a gente só vai aumentar um pouquinho a frequência para verificar o efeito aí desse circuito. Então a gente vai jogar lá, por exemplo, 5 kHz, 1 kHz. Está aqui o sinal de 1 kHz. A gente vai ampliar de novo. Novamente, né, a gente está observando aqui, quando estiver abaixo existe, quando não tiver, não existe aí, tá? Continuando então, a gente vai jogar agora um sinal lá de 10 kHz. Vamos abrir aqui, vamos dar um stop. Em 10 kHz já começa a ficar um pouquinho mais complicada a análise. Então perceba que aqui, ó, escapou, eu tenho um ponto aqui, e aqui são os sinais quando o sensor está abaixo. Nesse caso aqui ocorreu um pulso quando o sensor está acima. Vamos continuar aumentando. Agora nós vamos lá para vamos colocar a frequência de operação, que seria 46 kHz. Vamos lá. Então aqui em 100 kHz nós temos esses pulsos aqui acontecendo abaixo do trigger também. Então veja que conforme a gente aumenta a frequência, essa análise começa a ficar um pouquinho mais complicada. Mas a ideia básica era essa, mostrar para vocês essa dependência aí da limitação de corrente em função da tensão que vai lá para o pino de limitação de corrente que é proveniente do sensor. Abaixo de 200 mV ocorre, acima não ocorre. Então agora a gente vai fazer uma análise do circuito flyback montado aí com esse princípio aí de limitação de corrente. Então só lembrar o seguinte, o USG
3524, o modo de controle dele é por tensão e não por corrente, né? Existem outros CIs que utilizam o princípio de limitação por corrente ou no controle, né? E nesse caso o SG3524 ele é concebido para ser um gerador de sinal PWM com controle, modo de controle por tensão, tá? Que é uma coisa bem diferente do modo de controle por corrente. Ok, vamos então para o próximo circuito. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com o circuito do flyback. Esse circuito é composto pelo SG3524, nós temos aqui o chip, aqui está o transformador, foi feito um transformadorzinho aqui. Nós temos o capacitor de saída, aqui atrás o diodo de saída, né, um LEDzinho. Aqui esse potenciômetro em série aqui com esses outros resistores formam o RT e esse aqui seria o CT para dar frequência de clock aí de 200 kHz, né? Lembrar que a saída vai trabalhar em 100 kHz. Nós temos um capacitorzinho aqui, dois capacitores de pulmão aqui só para trabalhar aliviando a fonte de alimentação. Nós temos aqui o circuito de gatilho, o driver aqui, né? Que é o IR22117. E assim sucessivamente, então tem toda sorte aí de componentes. Aqui foi feito um arranjo de 3 resistores aqui para dar o resistor necessário para o sensor limitador de corrente, tá? Então nesse momento a gente pode ver aí que a tensão de saída da fonte ela está lá em 5 volts. A nossa carga que vai estar conectada à fonte ela vai ser ajustada pela carga eletrônica aqui BK Precision, que ela está com 5 volts. Nesse momento tem 0 de corrente. Vamos colocar uma corrente aí de 100 mA, ok? A tensão 4,98, mas a gente vai se basear por essa aqui, tá lá 5 volts de saída, ok? E agora a gente vai ver os pulsos aqui do sinal de PWM. Vamos ajustar a câmera aqui, a gente pode ver então os sinais de PWM na saída do SG3524. Eu só vou zerar a carga aqui, vamos aumentar um pouquinho o sinal. Esse aqui é o sinal de PWM. E à medida que a gente for aumentando a corrente, estou aumentando a corrente, a gente vê que o sinal de PWM vem aumentando junto para manter a tensão na saída lá do circuito. Aqui a tensão na saída do circuito, ela permanece aqui em 5 volts, tá? Então só para a gente ver, ó, variando a corrente, aqui estou com 1 ampere, então tenho mais ou menos esse PWM. O que a gente pode fazer agora aqui é vir aqui em medidas. Vamos colocar uma medida aqui para verificar o pulso, o duty cycle do circuito com a carga máxima de 1 ampere. Então vamos pegar aqui o ciclo de trabalho do canal 1, diminuir um pouquinho para pegar as duas bordas. E aí vamos colocar na carga máxima e aí a gente vai ver que com a corrente de 1 ampere nós temos um ciclo de trabalho de 6,8%. Foi suficiente aí para manter a tensão na saída em 5 volts, tá? Então vejo que eu uso pouco aí do meu PWM. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós iremos mostrar aqui uma visão geral dessa variação de carga, acompanhando então tensão lá na saída e a variação do ciclo do duty cycle aqui, em função da variação da carga, né, e a tensão na saída. Então nós temos, vamos só melhorar um pouquinho o foco. Então vamos variar aqui a corrente. Veja que o ciclo do duty cycle lá está variando, o PWM, né, a largura do pulso. Agora eu estou com 200 mA, 300, observe a tensão de saída lá em 5 volts, 400, 500, 600, 700, 800. Percebe que a tensão de saída a partir de agora ela começa a dar uma decaída. Está em 5,000, 900 e começou a cair a tensão de saída. Estou com 1 ampere, está em 4,9 volts. O
que está acontecendo nesse momento? A limitação de corrente está entrando em ação. Perceba que a partir de agora, se eu aumentar a corrente aqui, o duty cycle aumenta mais. Estou no máximo duty cycle, 1.2, 1.3 amperes, 1.4, 1.5. O que está acontecendo com a tensão de saída da carga? 3.7 volts está caindo. Então o que o duty cycle ele está sofrendo? Limitação de corrente. A limitação de corrente no circuito não deixa mais o duty cycle aumentar aqui, tá? Então se a corrente na saída aumenta e o duty cycle não aumenta, eu não aumento a magnetização do primário e a tensão de saída lá no secundário começa a cair. Então esse é o efeito que eu queria mostrar para vocês da variação aí e limitação de corrente, né, em função da limitação lá do sinal de duty cycle na saída, né? Aqui a nossa fonte está com 12 volts, a gente pode aumentar, vamos baixar aqui a corrente. Se eu trabalhar aqui com 15, perceba que a tensão de saída permanece a mesma. Se eu diminuir, a tensão de saída permanece a mesma. Aumentando, a tensão de saída permanece a mesma, tá? Então essa é a ideia aí da regulação do nosso flyback. Muito bem, a gente fecha então os assuntos aí relativos ao CISG 3524. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sido úteis as informações. E numa próxima oportunidade a gente pode estar anexando mais algum conteúdo relativo a esse circuito. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.